queria deixar hoje para vocês uma mensagem breve, encontra-se no livro de Jonas. Queria ler aqui do 1 ao 5, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia já subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem do peso. Bom, essa passagem é uma passagem bem conhecida, a passagem da baleia, né? A passagem de Jonas. Mas antes de chegar lá na baleia, eu estava dando uma olhada e eu queria entender por que Jonas não quis ir para Nínive. Por que Jonas se recusou a ir para Nínive. E eu dando uma olhada aqui, em alguns outros, dando uma olhada, enfim, eu entendi que Jonas, ele tinha um problema sério com o povo de Nínive. Por quê? Porque Jonas cresceu num contexto de perseguição. De perseguição. Por exemplo, o pai de Jonas, Amitai, ele foi um profeta. E esse povo de Nínive, eles perseguiam profetas. Eu vou tentar explicar aquilo que eu entendi aqui. Bom, diante dessa história de Jonas, eu queria entender o contexto dela. Daí eu comecei a pesquisar. Entendi que Nínive, ela era capital da Síria, né? E a Síria, vira e mexe, você vê na TV, ataques, né? Perseguição, morte, destruição. É um quadro que até hoje é complicado. E nessa época não era diferente. E eles eram inimigos, né? E o povo assírio, eles eram um povo mau, era um povo terrível, era um povo que não simplesmente contente em matar seus inimigos, eles sacrificavam aquele povo, sabe? Uma de suas torturas, eles tiravam a pele dos seus inimigos, a pessoa ainda viva. Também tem relatos de que eles serravam a pessoa ao meio, de baixo para cima, a pessoa viva. Então era um povo ruim, um povo mau, um povo terrível. Então Jonas, ele, apesar dele já certamente estar acostumado a lidar com pessoas desse tipo, de pessoas ruins, eu queria entender o porquê dele se recusar a ir para esse lugar. Então eu pesquisando, eu entendi o contexto dessa história. Seu pai, Amitai, como eu disse aqui, ele também foi profeta. E o povo assírio, esse povo da Síria, eles tentaram invadir Israel 14 vezes. 14 vezes ao longo de 30 anos. Ou seja, Jonas cresceu num ambiente de perseguição, num ambiente terrível, né? Eu conjecturando aqui, imaginando. Então esse povo, eles tinham como estratégia de guerra 3 principais objetivos. Um dos objetivos, o primeiro objetivo era destruir o templo, porque destruindo o templo era destruir a adoração. Um povo sem adorar a Deus, um povo sem a direção de Deus, é um povo completamente perdido. É um povo sem esperança. A segunda estratégia, o segundo objetivo deles era destruir o governo, né, daquele local. Ou seja, líderes, reis, príncipes, governantes, para que eles deixassem o povo completamente perdido, sem direção nenhuma. E o terceiro objetivo
deles numa guerra, numa invasão, por exemplo, era matar os sacerdotes e os profetas. Então, como o pai de Jonas também foi profeta, imagino eu que Jonas tenha crescido nesse meio, nesse contexto de guerra, nesse contexto de perseguição. Então, podendo imaginar aqui, Jonas certamente, ao longo desses 30 anos, ele viu muita coisa, ele viu muita gente morrer. Certamente ele deve ter perdido amigos de infância, deve ter perdido parentes, pessoas queridas dele. Então Jonas cresceu não gostando desse povo, odiando esse povo, da mesma forma que esse povo odiava o povo de Israel e todo mundo que se levantasse contra as ideias que eles tinham no seu governo. Então Jonas cresceu nesse ambiente. E Jonas, imagino eu, que quando Deus chama Jonas e fala para ele, ó, você vai para lá, vai pregar para esse povo, vai pregar arrependimento para esse povo. E Jonas deve ter imaginado assim, não, para eles não quero saber. Eles são perdidos mesmo, é um povo ruim, é um povo terrível, é um povo que dilacera pessoas vivas ainda, é um povo que amarravam as pernas e os braços de uma pessoa nos cavalos, e os cavalos corriam em direções diferentes, até que aquele corpo se arrebentasse, se destruísse. Então era um povo terrível, e Jonas não gostava desse povo, certamente porque ele já havia crescido nesse contexto de perseguição. Então Jonas deve ter pensado assim, para eles não têm direito a se arrepender, que se dane, deixa para lá, que morram e fique por isso mesmo. Já que é para pregar, eu vou pregar para outra pessoa em outro lugar. Daí ele tem a brilhante ideia de ir para Tarsis. Ele entra num navio que já estava de saída. Ele vai lá, paga a passagem bonitinho, direitinho. Falou, bom, vou fugir da presença de Deus, eu vou fugir de Deus. Mas eu não vou fugir de uma responsabilidade. Ele me deu uma responsabilidade, eu vou pregar, mas não para esse povo aí. Eu vou na direção completamente contrária e vou fazer a obra dele. Beleza. Jonas foi preconceituoso. Jonas teve medo. Jonas foi teimoso. Jonas foi egoísta. Jonas foi desobediente. Jonas foi um monte de coisa. E eu quero dizer uma coisa para você aqui. Não dizendo que ele está certo, claro que não. Mas quantas vezes você já desobedeceu a Deus? Quantas vezes nós, por tão pouco, somos desobedientes? A gente foge da presença de Deus. Pelo menos a gente imagina que esteja fugindo da presença de Deus. E a gente vai para direções completamente contrárias àquela que o Senhor queria. Sabe? Deus queria que Jonas deu uma tarefa para Jonas. Ele queria que Jonas desenvolvesse aquilo. E eu quero dizer para você, Deus te deu uma tarefa. Deus falou lá na palavra dele, deixou escrito: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele nos deu uma tarefa de pregar o evangelho, de anunciar as boas novas. Você tem feito isso? Será que eu tenho feito isso? Como tem sido o nosso comportamento diante de uma ordem do Senhor? Será que a gente tem feito como Jonas? Será que a gente tem negligenciado o chamado de Deus, as ordens do Senhor? Sabe? Deus tinha um trabalho para ser realizado naquele lugar. E ele contava com Jonas para aquilo. Ele contava com Jonas. Se Deus te deu uma ordem, eu vou abrir um parêntese aqui. Se Deus falou para você, olha, vai em tal lugar, faça tal coisa, fale, cante, ore, faça isso, faça aquilo. Querido, eu vou dizer para você uma coisa, é melhor você fazer. Não tenta fugir daquilo que o Senhor tem para você. E não tenta passar a bola para outra pessoa dizendo, eu não consigo, deixa fulano, deixa ciclano. Existe pastores, existe obreiros, presbíteros, existe um monte de coisa. Então, o ID do Senhor já está sendo feito por eles. Para que eu vou fazer? Deixa para lá. Não é bem assim. Não é bem desse jeito que o Senhor quer que a gente haja, que a gente faça as coisas. Então, por causa da desobediência de Jonas, ele botou um monte de gente em risco.
Por causa da desobediência de Jonas, ele quase matou uma tripulação inteira. Ele quase matou vários passageiros que estavam dentro daquele navio. Porque simplesmente ele achou que ele podia fazer aquilo que ele queria. Ele achou que ele fosse dono do nariz dele e beleza. Eu quero dizer pra você que a gente não é dono do nosso nariz. Você tá ficando louca? Não. Deus é dono do teu nariz. Deus é dono da tua vida. Ele que te guia. Se ele falou pra fazer, amigo, faça. Não desobedece a Deus não. Porque você vai ver que quando você obedece à voz do Senhor, você cria uma intimidade ainda maior com Ele. Você cria um laço ainda mais forte com Deus. Então, a desobediência de Jonas fez com que aquele povo todo sofresse uma grande tempestade. Olha, eu imagino que esses marinheiros já deviam ter passado por momentos terríveis, porque já estão acostumados a viajar de um lugar para outro. Eles viviam disso. Mas quando aquela tempestade se levantou, foi algo muito diferente. E eu imagino que eles tenham ficado ainda mais desesperados, porque naquele lugar onde eles estavam, imagino eu, que não era acostumado a ter uma tempestade daquela, um vento daquele, algo tão terrível. Porque era algo que Deus queria mostrar para Jonas. Cara, tu não tá fugindo de mim não, eu tô te vendo. E ainda estou no controle da situação. Então, um dos marinheiros, naquele desespero, eles começam a clamar, cada um clama ao seu Deus, e foi um desespero total. Eles viram que o negócio ia ficar feio, a gente vai afundar, vai morrer todo mundo, acabou. E eles começam a jogar as cargas para fora, para aliviar o peso, né? Para que eles, sei lá, ganhassem tempo, talvez. E um dos marinheiros falou assim, olha, tem um cara lá embaixo dormindo, velho. Como assim dormindo? Vamos chamar. Chama ele aqui. Pô, a gente tá num desespero danado aqui. Cada um já clamou o seu Deus, não resolveu nada. Chama ele lá, manda ele clamar o Deus dele e tal. E eu quero novamente parar aqui para dizer. Às vezes os problemas não estão em coisas. Às vezes o problema ele está em nós, em pessoas, e não nas cargas. Eu não sei quais são as cargas que você tem levado, que tem causado peso na tua vida. Eu não sei qual tipo de carga que você foi acumulando ao longo dos anos e, sei lá, isso tem atrapalhado a tua vida, isso tem feito com que você, ao invés de seguir pra frente, você estacione. Eu vou dizer pra você, joga tudo aquilo que te atrapalha, aquelas cargas que estão atrapalhando a tua vida, é hora de você jogar fora, se desfazer delas. Sabe, eu não sei o que tem te atrapalhado a servir e adorar a Deus, mas eu quero dizer pra você, joga fora, se desfaz, porque é melhor obedecer do que sacrificar, cara. Então obedece. E se depois que você se desfizer dessas cargas e nada tiver resolvido, pense, será que o problema estava só naquilo que eu acumulei durante o tempo? Ou o problema está em mim? Se o problema estiver em você, é fácil. É só você ajoelhar e falar com Deus. Senhor, limpa. Me limpa, Pai. Tira tudo aquilo que atrapalha a minha adoração a Ti. Tira tudo aquilo que atrapalha a minha vida. E olha, assim como o Senhor deu livramento para aquele povo, Ele vai dar livramento para você também. A Bíblia vai dizer que quando Jonas chega lá para falar com aqueles marinheiros, eles falaram, olha, vamos lançar sorte e quem cair, esse vai falar quem é o seu Deus e tal, e vai orar e vai pedir a Deus e coisa e tal. Adivinha quem caiu? Eu não sei se foi o jogo da garrafa, viraram a garrafa e caiu para Jonas, eu não sei como é que era isso, mas vamos imaginar, caiu em quem? Jonas. No problema, na pessoa que estava causando o problema, mas eles não sabiam disso ainda. Daí eles começam a perguntar a Jonas, você vem de onde? Quem é você? O que você faz? Quem é o teu Deus? Papapá, papapá.
E Jonas fala, ó, galera, o negócio é o seguinte, a parada aí é comigo. Eu sou hebreu, eu sirvo ao Deus que criou o céu e a terra. E começa a falar. E aquele povo, eles se apavoram. E eles falam assim, cara, como que você pode fazer um negócio desse? Como você pode desobedecer a esse teu Deus? Porque a essa altura Jonas já tinha contado a história toda. Então já sabiam que Jonas estava ali desobedecendo uma ordem do Senhor. E eles entram em desespero. Falam, caraca, como que pode, cara? Você desobedeceu o Deus de Israel. Olha como a fama de Deus, do Deus de Israel, já tinha se alastrado. Olha como é importante, né? Você falar de Deus. Olha como é importante um testemunho. Às vezes você nem fala nada, mas o teu vizinho está de olho em você, cara. E o teu testemunho de vida acaba fazendo com que aquele teu vizinho se converta e fala assim, caramba, aquele cara era assim, e de repente, olha como que tá, como essa pessoa foi transformada. Esse Deus aí é bom mesmo. E até procura Deus. E é muito legal isso. Então aquele povo, então Jonas começa a falar para aquele povo e olha, vamos fazer o seguinte, não adianta ficar jogando mais nada no mar não, o problema não são as cargas, o problema sou eu. Pode me pegar e lançar no mar. E assim que eu tocar nas águas lá embaixo, essa tempestade vai passar. O que eles fazem? Pegam Jonas e jogam lá no mar? Não. Eles pegam, antes de pegar Jonas, eles oram ao Deus de Israel. Olha como é importante, cara. Olha como Deus é maravilhoso. Aquele povo começa a falar com Deus, como se estivesse pedindo perdão por eles cometerem aquele ato de jogar Jonas no mar, sabe? Com total reverência. Eles oram, falam com Deus e lançam Jonas ao mar. E Jonas tocou, quando Jonas bateu no mar, bum, acabou tudo. Porque o problema estava nele. Então eu quero dizer pra você, sabe? Às vezes a gente precisa entender que não adianta você tentar fugir da presença de Deus, porque não existe, não tem como. Se o Senhor te levantou para algo, faça. Se o Senhor te deu o dom, use esse dom para pregar para as pessoas, para mostrar às pessoas o quanto Deus é maravilhoso. Sabe? Mesmo Jonas numa desobediência total, num ato terrível, ele colocou a vida de tanta gente em risco. E aparentemente aquele povo não estava no contexto da história. Aparentemente aquele povo não tinha nada a ver com a coisa. Mas olha o que o Senhor faz. O Senhor, ele livra aquele povo todo. Ele converte aquele povo por causa de Jonas, cara, que pegou lugar, um navio para outro lugar. E através da desobediência de Jonas, mesmo você sendo infiel, Deus permanece fiel. E aquele povo pôde entender que com Deus não se brinca. Com Deus de Israel não dá para brincar. Você tem que fazer. Eu quero deixar nessa breve palavra o que a gente acaba aprendendo com a desobediência de Jonas. Uma das coisas é que é impossível você tentar fugir da presença de Deus. É impossível. Deus é soberano e Ele realiza a sua vontade de qualquer jeito, você querendo ou não. Um outro aprendizado que a gente tira dessa história é que o pecado, ele sempre vai te levar para longe do caminho certo. Sabe? Jonas, ele pegou o caminho contrário. Quantas vezes você já pegou o caminho contrário? Quantas vezes você já deixou de obedecer o chamado do Senhor para fazer aquilo que deu na tua cabeça? Outra coisa que a gente aprende com essa história de Jonas é que quando estamos em desobediência,
nós nos tornamos maldição onde estivermos. Jonas botou aquele povo em risco por causa do erro dele. Todo mundo poderia ter morrido, inclusive ele. Mas o Senhor foi extremamente amoroso e misericordioso. E Ele não deixou que acontecesse nada demais, nada de mal para aquele povo. O caminho da desobediência, ele sempre coloca a gente em risco. Então, queridos, eu quero deixar hoje, nessa mensagem, é que não fique esperando. Não fique esperando a baleia para te engolir e te cuspir lá na areia. Não fica acumulando cargas. Não seja desobediente com Deus. Se Deus falou, amigo, vai lá e faça. Se Deus falou, olha, fulano, vai lá e prega. Irmão, dá teu jeito. Prega. Empresta a tua boca para Ele, que Ele vai colocar as palavras certas. Se Deus falou, olha, vai lá e profetiza sobre aquela pessoa. Ah, mas eu não sei, eu não tenho nada a ver, eu não sou profeta, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Cara, Deus falou, cara. Faz. Não deixa a tempestade se tornar ainda mais forte na tua vida, que você deixou de obedecer à voz do Senhor. O que eu quero que você entenda é que a gente precisa obedecer, porque sacrificar é ruim demais. E outra coisa, aquilo que tem atrapalhado a tua vida, as cargas que você tem acumulado durante anos e mais anos e durante um período muito longo, você precisa se desfazer delas. Você precisa se desfazer delas para aliviar o teu peso. E a palavra diz, vinde a mim todos que estão cansados, não é assim? E sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então aquilo que você procura, às vezes a saída que você procura por algum problema, não está num lugar contrário daquele que você deveria ir. O caminho que você procura para resolver suas situações difíceis se chama Jesus. Só Ele pode fazer. Ninguém mais. Olha, mesmo na tua infidelidade, na minha infidelidade, Ele se permanece fiel. E eu quero dizer para você que mesmo que a gente seja um Jonas na vida, ainda tem uma segunda chance. E o Senhor está te dando essa segunda chance hoje. Ele quer que você volte aos caminhos dele. Ele quer que você pegue o barco de volta e volte para o caminho que Ele mandou você andar. Sabe, quando você era convertido, você era uma bênção, cara. E de repente, por algum motivo, você acaba se afastando dos caminhos do Senhor. Acaba mudando a direção da tua vida. Eu quero dizer para você, se o homem te magoou, me perdoa, me desculpe. Se a igreja te magoou, me desculpe. Mas Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor é inocente. O homem, ele acaba errando mesmo, acaba magoando o outro, às vezes até sem querer, cara. Mas o Senhor não é assim. E o Senhor está te dando uma nova chance hoje. Então, querido, se segura. Segura nessa baleia que Ele está mandando te pegar aí, ó, no meio do mar. Sabe? Faça disso uma nova história. O Senhor quer isso, Ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar um cara de desobediente para um cara obediente. Mais na frente desse texto, nós vamos ver que Jonas volta e vai pregar, né? Depois que o Senhor manda aquele peixe, coisa e tal, a história toda, Jonas se arrepende e ele vai pregar para aquele povo. E o Senhor é tão misericordioso que, em vez de Ele destruir aquela cidade, aquele povo, Ele teve misericórdia daquele povo. E Ele aceitou o arrependimento daquela pessoa, daquele povo. Então, gente, Ele aceita o teu arrependimento nessa noite. Não foge da presença do Senhor. É impossível fugir da presença dEle. Eu sei que o mundo às vezes deixa a gente mal, machuca a gente. As pessoas às vezes falam palavras que doem, que, sabe, acaba te afastando da presença de Deus. Mas olha, entra no teu quarto, querido.
fecha a tua porta e fala com o Senhor. Ele vai te ouvir. E hoje o Senhor está dizendo: pega a direção de volta, volta para mim. Eu quero usar você. Eu quero que você seja bênção nas minhas mãos novamente. Então, amado, segura essa palavra e volta. Se reconcilia com Cristo e viva uma nova história. Viva uma nova história. Seja abençoado, seja liberto e receba a salvação do Senhor. É o que eu quero deixar hoje. Espero que essa breve palavra tenha sido bênção na tua vida. Fica na paz.